E aí, galera? Beleza pura? Seguinte, turma, a gente está aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. A gente veio aqui para o circuito Doutoria 2019. Você veio de Portugal só para passar para o pessoal. E duas palestras, né? Duas palestras. Uma palestra sobre sistemas anti-poluição, filtro de partículas, válvulas EGRs, e a segunda palestra sobre o dia-a-dia de uma oficina em Portugal. Muito top. O que eu achei interessante, pessoal? Trocar uma ideia com vocês. Muita gente tem vontade de abrir uma oficina. Muitas pessoas têm vontade de ir para Portugal, muita vontade. Eu, por exemplo, já pensei em algumas vezes em ir morar em Portugal por causa dessa parte de saúde, segurança, que é um pouco que a gente tem deficiência aqui no Brasil em algumas regiões. Mas acho que o mais interessante, uma coisa que eu conversei com você, que eu vi na palestra, que alguns problemas se repetem. Parece que é comum. É muito idêntico Portugal em alguns aspectos com o Brasil. Muito idêntico. Pelo que eu conversei contigo, a nível de saúde e de segurança nas escolas, de segurança nas ruas, Portugal está muito mais à frente. Pelo que eu percebi, Portugal está muito mais à frente. E vê-se aqui, pelo pouco que eu andei aqui no Brasil, nesse aspecto Portugal está um bocadinho mais avançado no que diz respeito à organização das cidades em si, das casas. É totalmente diferente. É um país da Europa. É diferente. Mas uma coisa que eu notei é: o brasileiro é muito mais humilde. O brasileiro é uma pessoa muito mais dada, uma pessoa muito mais... aproxima-se mais facilmente do que um português. São receptivos? Isso. Tiraste umas palavras da boca. Bom, e aí a gente entra num assunto comum que é manutenção. Você tem um canal no YouTube já tem quanto tempo? Uns 2 anos e 6 meses, mais ou menos. 2 anos e 6 meses. Pessoal, a ideia aqui é falar do canal dele também, mostrar. Ele já tem um canal no YouTube há um bom tempo. Inclusive, para quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Visita lá que de repente você vai gostar de ver um pouco diferente, né? Até porque lá os carros que a gente tem no Brasil como de luxo lá é mais comuns, e também tem a diferença da motorização diesel, que é muito comum a utilização do gasóleo lá, né? Que é o diesel, não é isso mesmo? Exatamente. Grande parte dos automóveis em Portugal, não é? São diesel. A mentalidade do português é comprar um carro diesel, não é comprar um carro a gasolina. Dificilmente o português quer um carro a gasolina. Por quê? DG, se fosse contigo era igual. Tu tens a oportunidade de escolheres um carro com bastante cavalagem, bastante torque, como vocês chamam aqui, não é? Bastante força, económico, combustível mais barato. O diesel ele é mais barato do que a mais gasolina? barato que a gasolina. É. Agora está parecido. quase ela por ela, mas mesmo assim continua a ser mais barato. Mas ele rende mais, o motor Rende mais, diesel. muito mais. Estás a imaginar um 2.0 diesel para um 2.0 a gasolina, a diferença de consumos, a cavalagem em si, tu no 2.0... força, né? Pessoal, vamos lá. Às vezes a potência, vamos falar assim, o seu BMW tem quantos cavalos? O seu? Ele neste momento está com uns 230. 230, mas originalmente? Originalmente 180. 180. Olha só, ele tem um BMW com um motor turbo diesel de 180 cavalos original, ele fez a reprogramação, foi para 220. Fácil. Normalmente uma gasolina já tem próximo dos 200 cavalos. Aqui um Jetta 2.0 gasolina tem 211 de fábrica. Mas em Portugal, vamos imaginar que em Portugal há um Passat, por exemplo, um Volkswagen Passat, a gasolina, um 2.0 também, ou 1.8, com 200 cavalos, consome. Ele consome, olha só, não é só a potência não, você tem que olhar o torque. O motor diesel, ele entrega torque em baixíssimas rotações e mantém aquela linha de torque. Eu nem chamo de curva de torque, uma linha de torque constante. Isso se traduz em economia e prazer ao dirigir, porque você tem torque. Tu queres fazer uma ultrapassagem, pisas no acelerador, O carro responde na hora. E não consome. A gente está fazendo a gravação improvisada, a gente fez um suporte improvisado aqui para colocar o celular, pessoal, uma coisa bem improvisada, mas eu acho que vai ser bem rico esse conteúdo para vocês. Principalmente o que vai dar origem ao título que eu estou pensando para esse vídeo, que é troca do óleo
com 20 ou 30 mil quilômetros. No Brasil, a gente troca óleo a cada 6 meses, dependendo da montadora, ou a cada ou uma vez ao ano, né? Dependendo da montadora. Tem umas que a Volks, se não me engano, passou para 6 meses. E falam para trocar quando a condição é severa, o uso urbano de 5 mil quilômetros, e quando a condição mais tranquila, vamos dizer, um uso mais tranquilo do carro, 10 mil quilômetros. E em Portugal, como é que é? Em Portugal, de momento, todos os fabricantes, que eu tenha conhecimento, neste momento todos os fabricantes recomendam trocar entre 20 a 30 mil quilómetros. A gasolina em torno de 20 ou um ano, 20 mil quilômetros ou um ano, e o Sim, diesel? a gasolina, exatamente, e o diesel 30 mil. Mas, pelo que nós percebemos na nossa oficina, não é? Nós desmontamos muitos motores por questões, como é que eu posso dizer isto para os brasileiros entenderem? Por experiência própria, não é? Nós vemos que o óleo que faz 30 mil quilómetros, o óleo aguenta. Nós tiramos o óleo está bom. O problema é esse. Aqui no Brasil, se calhar um óleo com 15 mil quilómetros, o óleo já sai escuro, já se começa a notar uma formação de borra, derivado ao vosso combustível também. Em Portugal é totalmente diferente. Totalmente diferente. Na minha oficina não aconselho ninguém a substituir o óleo de 30 em 30 mil. Na minha opinião, chega a uma determinada quilometragem, o óleo começa a perder as propriedades. Isto é a minha opinião. Mesmo que o óleo não perca as propriedades, mesmo que seja um bom óleo, mesmo que o óleo se aguente ali firme, não perca a qualidade, há carros que acabam por consumir o óleo, não é? E o que é que acontece? Muitos clientes chegam lá à oficina para trocar o óleo, já fizeram os seus 30 mil quilómetros, vão trocar o óleo, não acendeu luz nenhuma, nós tiramos o bujão e sai 1 litro de óleo, em motores que levam 5 litros, estás a perceber? E isso, nos arranques a frio, está a prejudicar o motor. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, o óleo, ele lá, por ser um clima predominantemente mais frio, Isso. né? Tem o verão, mas dura muito pouco tempo. Sim. E a maior parte do tempo ele é frio. Ok? Legal. Então você tem lá um clima que favorece uma durabilidade maior de um lubrificante, porque a condição de funcionamento daquele motor também, ele trabalha com a temperatura talvez um pouco mais amena, vamos dizer assim. Exatamente. Tem esse fator, né? Exatamente. Mas mesmo que o lubrificante resista, mesmo que as suas características de aditivação, seus pacotes aditivos resistam, porém, hoje é utilizado óleo de baixa viscosidade, 0W20, 5W30, são óleos bem menos viscosos. 100% sintéticos. 100% sintéticos. E aí, mesmo que ele suporte, existe o consumo do lubrificante. Exatamente. Aquela verificação que você tem que fazer de 2 ou 3 mil quilômetros, pelo menos verificar ali, não é uma coisa muito comum do pessoal fazer. O que é que acontece? Como tu disseste bem, são óleos muito finos, não é? Com viscosidade muito fina. Estamos a falar de um 0 ou de um 5 com um motor em frio. Estamos a falar de um 530. Quando o motor aquece, não é? Toda a gente sabe que quando o motor aquece, o óleo tem tendência a ficar fino. Sim. Em Portugal, a maioria dos carros são diesel, a maioria dos carros tem turbo. E o turbo deixa-se sempre passar um bocadinho de óleo. Então, quando o óleo aquece, mais óleo deixa passar, mais óleo o motor vai consumir. E por isso é que eu dei o exemplo de que há muitos casos de carros turbodiesel, não é? TDIs, HDIs, que chegam na oficina e já não têm quase óleo nenhum, apenas com 20 mil quilómetros. Porque o turbo acaba por consumir, é normal. Apenas com 20 mil quilômetros. Isso, para nós no Brasil, é uma quilometragem monstruosa, é muita coisa. Se você falar no Brasil em deixar o carro rodar 20 mil quilômetros com óleo, ele vai dar borra. Ele vai ter problema de borra, porque o combustível nosso, não sei o que acontece. Contamina muito óleo. Tem um problema, né? As condições que a gente usa. Então, olha só o que ele falou. O motor, além de usar um óleo menos viscoso, ainda tem turbocompressor, que é o que está acontecendo no Brasil agora. Agora isso está acontecendo, é realidade no Brasil, muita gente não está entendendo. O que já acontece na Europa há mais tempo está acontecendo no Brasil por causa de emissões. Tudo que é feito no motor neste momento, as pessoas pensam assim: não, eu vou comprar um carro que ele tem start and stop, o fabricante pensou em mim. Acha que é para economia de combustível? O fabricante pensou em mim, vou economizar muito combustível, já tem vários sistemas para o carro economizar menos. Acelerador eletrônico.
esqueça. Comando variável, Cruise control, coletor variável, tudo, né? Tudo foi feito, foi projetado para os carros terem o menos de emissões possíveis. E não é porque a montadora quer salvar o planeta, não. É porque São obrigados. São obrigados. São normas. Senão a gente ia ter um nem motor conseguem. AP carburado até hoje, viu, pessoal? Toda evolução que teve tecnológica aí tem a ver com exigências cada vez mais severas e duras para a redução de emissões. E isso tem tornado e criado esses motores aí que a gente chama de motores descartáveis. Exatamente. São motores descartáveis. Exatamente. E me diz uma coisa, como é que é a parte de manutenção lá? Você disse que montou a sua oficina, gostou, você assistiu o canal da High Torque? Era aí que eu queria chegar. Eu quero dizer aqui em público, e para quem me conhece, que conhece o meu canal já desde o início, para quem te acompanha também já há bastante tempo, consegue perceber que é um canal muito idêntico, o meu canal é baseado na High Torque. Posso dizer isto publicamente porque o meu canal é baseado na High Torque. O ADG comprava ferramentas, eu ia atrás. O ADG comprou uma câmara 4K, eu fui atrás. São pequenos pormenores que eu segui a tua vida desde que tu começaste o canal praticamente. Sim. Por muito que tu já tenhas o canal, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos. 12. Vamos imaginar que eu comecei a seguir o canal uns 7 anos atrás, eu já vi os vídeos todos para trás, de frente para trás, de trás para a frente. Então ajudou você no seu modelo de negócio lá? Ajudou. Vendo o modelo, que eu vi uma coisa que eu percebi, um amigo meu foi para lá, ele morava em Londrina e foi para lá. Ele me mostrou algumas oficinas dão medo de entrar. São muito sujas, desorganizadas, igual que tem no Brasil também. Aqui no Brasil, ao bom, ao mau, ao mais ou menos. E uma oficina do seu padrão é comum de ver? É muito comum de ver ou não? Agora sim. Agora sim. Agora já se começa a ver muitas oficinas optar pela limpeza, pela organização, investimento em ferramentas de topo, porque o cliente em Portugal come muito com os olhos, estás a perceber? E é bom, não há nada melhor do que uma mulher ir a uma oficina e se sentir à vontade. Não é só cliente de Portugal, não, tá? Nós somos assim, viu, pessoal? É importante manter a organização, porque a primeira coisa que a gente tem para poder analisar uma coisa, infelizmente, é superficial. Exatamente. E superficialmente a gente vê, sente o cheiro, gosto e ouve. É quase como comer. Isso, não é? Exatamente. Tu olhas para uma comida, tem bom aspecto, tu queres provar. A oficina é igual. Olha para a oficina, tem bom aspecto, tu queres experimentar. Eu penso assim, e desde do meu primeiro dia que comecei a trabalhar por minha conta, eu já assistia aos vídeos da High Torque, já assistia a outros canais, inclusive o Diego Lucímetros, inspirei muito no Diego e no ADG, mas a maneira de trabalhar do ADG, a forma como ele lidava com os funcionários. Eu na minha segunda oficina, eu mudei a oficina toda de maneira a parecer uma High Torque. Eu passei o escritório lá para baixo, eu pus os carros todos em posição para ser uma High Torque, eu comprei as capas para encapar os carros para parecer uma High Torque e hoje estou aqui à beira do ADG a realizar um sonho que nunca pensei acontecer isto na minha vida. Que bom, cara, que bom. E se eu sou o que sou hoje, devo-vos a vocês. Que bom. Vem o cara lá do outro lado do Atlântico poder falar isso. E as pessoas que eu ajudei aqui não reconhecem. É isso. Tem pessoas que eu ajudei aqui, que eu ajudei de moral mesmo. A nossa noção lá do outro lado do país, que nós conseguimos, como vocês dizem, enxergar, não é? Conseguimos ver, é que o ADG é o rei da batatada. O ADG foi ele que revolucionou a mecânica toda. Tanto em Portugal como no Brasil. Foi ele que deu a volta a isto tudo. Agora existem milhares de youtubers mecânicos, tanto no Brasil como em Portugal. Em Portugal não tantos, não é? Eu comecei, agora já estão a começar a aparecer outros youtubers. É normal, cada vez vão aparecer mais youtubers, mas aqui no Brasil, tu quando começaste, passado um ano, já tinhas 4. Passado outro ano, já tinhas uns 20. E agora, passado 10 anos, tens uns 300. E é uma vitrine, tá? O YouTube, pessoal, é uma vitrine e tudo mais. O problema é quando a pessoa ela se foca só nisso. Esse é o cuidado que a gente vai conversar na hora do café aqui hoje. Exatamente. Tá, aproveitando essa pegada, muito brasileiro, eu tenho vontade de ir para Portugal de forma legal, como documentação, tudo bonitinho, como investidor. Exatamente. Tem amigo meu que saiu daqui e foi trabalhar lá sem documentação. Eu vou lá para a sua oficina, não tenho documento, eu sou ilegal. Eu estou só pelo meu tempo lá de... Acho que como turista eu nem posso trabalhar. Não. Tá. E aí você contrata um brasileiro lá de forma ilegal. O que pode acontecer?
Se a empresa em si for fiscalizada e realmente encontrarem um funcionário ilegal, apanhamos multas altíssimas que podem mesmo até fechar a empresa. Se Olha a empresa só. não conseguir aguentar com a multa, fecha mesmo a empresa. Às vezes, o dono de uma oficina em Portugal, ele até gostaria de receber mecânicos brasileiros, né? Óbvio. Seria até bom, porque são O criativos. brasileiro é criativo. Eu, pelo que vi aqui, eles não têm, eles inventam, eles fazem. O português não tenho, eu compro. Não, se não posso tiver, não comprar, faço. olha, não tenho. O brasileiro não, o português inventa, o brasileiro inventa, o brasileiro cria. Há português assim, mas o brasileiro... Ele tem, é na marra. É porque nós somos deles. obrigados. Não é porque necessidade. acaba que a falta, a carência de muita coisa, de informação, de ferramenta, faz com que nós tenhamos que desenvolver. Exatamente. E aí isso torna o mecânico brasileiro, o profissional brasileiro em diversas áreas, ele se destaca porque ele tem que ir. fazer e desenvolver. Exatamente. Para ele poder chegar lá. Então, ó, vocês viram, mesmo que você seja um excelente mecânico no Brasil, você vai para Portugal e você quer trabalhar com ele lá, infelizmente não vai ter como. Porque ele, como oficina legal, de porta aberta, fiscalizada, seguindo as normas igual tem aqui no Brasil, ele é fiscalizado. Ah, o brasileiro pode trabalhar lá? Pode, vai trabalhar em oficinas que não são legais, né? Que não são legais ou que não estão tão expostas ao público, às redes sociais, que a probabilidade de aparecer lá uma fiscalização é muito menor. E denúncia, né? O próprio cliente denúncia. pode ver um brasileiro e denunciar. Pode, né? Um colega de trabalho pode não gostar daquele colega brasileiro e denunciar. O problema é que em Portugal pode aparecer lá uma fiscalização por prevenção. Está aqui um brasileiro a trabalhar, está um amigo meu, um familiar. A denúncia é queixa, né? Lá é queixa. Exatamente, é queixa. É um familiar meu, está aqui a experimentar, veio passar umas férias, está aqui a ajudar, tudo bem. A fiscalização até pode deixar passar. Agora, se alguém fizer a denúncia, a queixa, aí é pior. Aí, vai lá que está lá um brasileiro a trabalhar, por exemplo, e os fiscais vão à oficina, realmente está lá o brasileiro a trabalhar. Aí complica. Bom, tá vendo que a gente está falando de vários assuntos? Agora a gente vai voltar para a parte de diferença técnica. A gente falou de motores lá, é muito comum ter diesel, é muito comum ter os problemas lá com DPF, o filtro de partículas a gente chama de DPF. FAP. Aí aqui é normal porque os carros rodam em baixa rotação, usam diesel. Aqui tem dois tipos de diesel. Aqui tem um diesel que chamava S500, agora chama S50. Para vocês têm o biodiesel, não é? Tem o S50, que é o Podium, se não me engano, tem o S500 e tem o biodiesel. É uma coisa, O biodiesel lá é legal. É legal, né? Aqui Vai também. utilizar na agricultura. É porque a gente chama aqui de S10, se não me engano. O S10, são 10 ppm de enxofre, já o 500 é 500 ppm e tal, então tem um diesel melhor. Muita gente não sabe que a retirada do enxofre ele fez mais bem para o meio ambiente do que para a durabilidade do motor. O motor a diesel rodaria muito mais com o diesel S500. Claro. Porém, a parte de emissões fica ruim. Mas aí vai ter discussão, aí teria muita discussão. Mas voltando para os carros de manutenção normal, para os colegas mecânicos que estão acompanhando o canal, lá uma coisa que eu vi na sua palestra é que você tem um relacionamento com um distribuidor de peças e parece que ele concentra toda a operação, tudo que você precisa de peças, seja para um carro doméstico ou um importado, ou se você quer peça, ferramentas, lubrificantes, está tudo concentrado num lugar só? Tudo no mesmo distribuidor. Aí você cria um bom relacionamento. Exatamente, aí criamos uma parceria. Aquele distribuidor, você vira um parceiro dele, você fica fiel a ele. Exatamente. E ele fiel a você. Exatamente. Inclusive nos problemas que a gente tem de garantia. Garantias, condições de pagamento, consegues ter, chama-se uma parceria. Você falou sobre um bônus que você vai acumulando, é isso? O que é que acontece? Os distribuidores em Portugal, aquelas empresas grandes, ou seja, empresas que consigam faturar um bom volume de material, em peças, eles conseguem atribuir um rapel. Esse rapel é uma percentagem do que eles conseguiram comprar ao longo do ano. E isso é bom que serve de incentivo às oficinas. Esse rapel que ele está falando é um tipo como se fosse um
um bônus, Um pessoal, crédito. um crédito. Você vai comprando e vai, no lugar de ter um desconto imediato, não, você vai acumulando aquilo. Não, eles têm um desconto imediato e ainda atribuem o crédito. Sim, aí você tem um desconto imediato, que você é Isso. parceiro, mas porém ainda tem tipo uma pontuação que você tem ali, que você pode trocar em produtos ali dentro, em crédito interno. Exatamente. Vamos imaginar que conseguimos atingir ao final do ano 5% de rapel, não é? Se a empresa comprou em material 100 mil euros em peças, conseguimos ter 5 mil euros, não é? 5% em crédito. Esses 5 mil euros nós podemos comprar uma máquina de diagnóstico. Tiago, eles, se tiverem que vender uma máquina de diagnóstico, eles também vendem. Sim. Se eles tiverem que vender um carrinho de ferramenta, eles também vendem. Ou seja, neste momento em Portugal, essas empresas, esses fornecedores, distribuidores, estão a apostar em tudo. Eles conseguem vender tudo. É bom para as oficinas. Se as oficinas não tiverem cuidado, acaba por ser mau. Preciso ter cuidado também, porque a oficina acaba comprando tudo ao mesmo fornecedor: ferramentas, peças, óleos, aditivos, tudo ao mesmo fornecedor, e se não houver o cuidado, os valores começam a subir e aí começa-se a perder o fio à meada. Preciso ter muito cuidado com isso. O lado bom é que automaticamente criamos uma parceria e conseguimos ter muito melhor, conseguimos interagir muito melhor com o próprio, como é que eu ia dizer isto? Com o próprio proprietário da loja, não é? Com o próprio distribuidor, conseguimos ter uma ligação muito melhor e torna-se muito mais fácil para o dia a dia de uma oficina. Muito bem. Então tá vendo, pessoal, que existem várias coisas que facilitam a vida, né? A parte de imposto, o imposto lá em Portugal é mais alto, né? Você tem um imposto alto de 23%. 23% nos serviços e peças. Peças e serviços. Tudo é 23%, é um imposto bem mais alto que aqui, porém se traduz, no final das contas, em retorno para a população de um jeito ou de outro. Exatamente. Por exemplo, é normal um veículo lá rodar facilmente, ultrapassar os 200 mil quilômetros. Não é como? Os diesel aparecem, nós temos clientes com 500 mil quilómetros. E gasolina? Gasolina também facilmente com 250 mil. Tranquilo, chega, Sim, sem muitos problemas. Sim, é óbvio que não é tão comum como nos diesel, mas vê-se muitos carros com 200, 250 mil. Suspensão. Sofre muita suspensão lá? Sofre. Lá você tem problema de ruas? Nós chamamos lá, vocês chamam aqui coxinhos, não é? A base do amortecedor. Sim. Cabeçotes dos franceses variam muito, dão muitos problemas. Os pendurais, os braços de suspensão que vocês chamam, como é que vocês chamam aqui os braços? As bandejas, né? As bandejas também dão muitos problemas. É normal, claro que depende da condução, depende da condução. Bomba de combustível, tenha. troca muito bomba de combustível lá? Não. Bicos injetores? Não troca muito. Vamos falar de gasolina. Gasolina? Não. Aí isso reflete diretamente, ó, a partir do momento que você está me explicando que não troca muita bomba e bicos injetores, então eu presumo-se que de fato é verdade que existe diferente de combustível. Tem que haver. Não tem etanol na composição, né? Não tem álcool na composição. Não pode ter. Não tem. Tem que haver uma diferença. Nós notamos que a nossa gasolina é bastante pura. Uma gasolina boa. Por muito que a gasolina seja cara, a gasolina é cara. O combustível em Portugal é muito caro, mas aqui no Brasil se calhar também é caro e não é tão boa qualidade. Sim, verdade. E aí você tem um problema de manutenção. Qual que é a manutenção mais comum que um carro a gasolina vai fazer na sua oficina? Manutenção mais comum? Correia dentada, tem muito ou não? Revisão normal, correia dentada, uma limpeza do corpo da borboleta, que também talvez não carbonize tanto. Tanto como aqui, o efeito blow-by talvez é menor do que aqui, por causa do óleo. Por causa do óleo também. A nível de manutenção, as velas se calhar não têm tanto desgaste, não trocamos velas com tanta frequência. Vocês trocam as velas aqui, qual é a quilometragem? Aqui é o seguinte, a partir do momento que você está usando as velas Iridium, ela vai rodar mais tempo. Sim, Iridium. Porém, a gente tem o etanol, o álcool, o álcool anidro misturado à gasolina. Mesmo utilizando a gasolina, que não teria, entre aspas, aí, o poder de corrosão da vela, como tem álcool misturado, começa a corroer a vela. Então, aqueles primeiros fios de rosca que entram em contato dentro da câmara de combustão, começam a ficar corroídos. Aí começa a corroer. E se você deixar muito tempo, a hora que você vai retirar a vela, ela sai estragando o cabeçote. Sério? E aí é por isso que eles mandam trocar antes para prevenir. Para prevenir que isso aconteça. Exatamente.
E qual é a quilometragem mais ou menos que eles recomendam? 30 mil? 30 mil, 40, mas os Iridium falam 60. Na nossa oficina apanhamos velas originais com 80 mil. Tranquilo, né? Estão ali Perfeito. na medida. É óbvio que é muito relativo, depende do sistema de ignição para o sistema de ignição, depende do tipo de vela para tipo Máquina de de vela. limpeza de bico, você tem? Não tenho, nem tenho a necessidade, ainda não senti a necessidade de ter uma. Não tem nas outras oficinas? Que eu conheça, não. Não tem. Essa máquina, ela tem que ser presente em todas as oficinas do Brasil. Eu sei. Eu pelos vídeos já percebi isso. Aliás, eu já tive para adquirir uma e depois pensei, para quê? Só se fosse por prevenção, não é? Mas por muito... Na nossa oficina nós apanhamos muitos problemas. Vamos falar dos carros a gasolina. Um carro a falhar, um carro chega a falhar, chega a trabalhar mal na tua oficina. Quais são os primeiros testes que vais fazer? O diagnóstico, vais-me passar o scanner, não é? Geralmente ignição, Ver a ignição e depois automaticamente partes para a injeção. Ou um injetor, um bico a falhar. Nós não. Nós passamos o scanner, vamos ver realmente a ignição, depois vamos ver sensores. E nunca vamos para a injeção, porque dificilmente a injeção dá problemas. Dificilmente os bicos injetores dão problemas. Pelo menos a experiência que nós temos lá na nossa oficina é muito... Ou o bico queima e acabou. Ele queima porque ele deu Queimou, um defeito mecânico, eletrônico, sim. mas não entupimento. Dificilmente. No Brasil é ignição, rapidamente, normal, a ignição sofre bastante, principalmente que não trocam as velas, então deixa a vela ficar muito gasta, Exatamente. força muito o transformador da bobina, e combustível. Você vai sensores, raramente você vai ter que trocar um sensor. Então bobina, vela, bicos ou bomba de combustível. É ali que está o problema. Geralmente quando lá você quando chega a dar um mau funcionamento, você vai na ignição, mas geralmente pode ser um sensor que deixou de funcionar. Dificilmente nós vamos para a injeção. A injeção muito dificilmente tem problemas, muito dificilmente. E os mecânicos portugueses que estão a assistir podem comentar aí e relatarem os problemas que costumam ter, não é? Experiência, dificilmente a injeção dá problemas Agora, com a chegada da injeção direta, pode ser que os injetores, as bombas, que também já estão Vocês estão usando injeção direta há mais tempo? A injeção direta começou a sair, salvo erro, em 2010, por volta... Por aí. Sim, sim. E mesmo na injeção direta, tem trocado muito, dando muito problema? Injeção direta? É. Para já ainda não. Um problema muito comum é as bombas de alta pressão. Sim, a mecânica. A mecânica, que fura e começa a dar passagem de combustível para o óleo. Entendi. Dá muito esse problema. Mas a nível de injetores, ainda não nos apareceu muito. Entendi. Tá vendo, galera, que bacana? Mais uma vez, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Thiago? Já tem um bom tempo que eu acompanho ele lá também. É um pouco diferente, mas para quem gosta de mecânica, para quem gosta, tem curiosidade de saber, vai lá dar uma olhadinha, assiste os vídeos dele, que acho que o pessoal vai curtir. Eu acho que sim, eu acho que sim. Antes de encerrarmos o vídeo, eu não posso deixar de agradecer este pequeno vídeo que estás a fazer aqui comigo, a divulgares o meu canal e pelos conselhos que tu me deste, que nunca pensei chegar aonde cheguei hoje. Cheguei longe, fui aqui ao Brasil, né? Cheguei longe. Nunca pensei estar aqui presente no circuito tutorial. Nunca pensei que alguma vez o Walter me conhecesse e me recebesse aqui. E nunca pensei que fosse tão conhecido aqui no Brasil. Legal. O carinho que eu recebi das pessoas, o carinho que eu recebi dos youtubers, ADG, Diego, Anderson, de todos os youtubers, acolheram muito bem. Pá, e eu só saio daqui a dizer o bem do povo brasileiro. Obrigado a todos. E obrigado por ter vindo. E obrigado. Obrigado por tudo, Obrigado pelo por tudo. papo. E é isso aí, turma. Uma curiosidade legal para vocês. Assiste o vídeo lá do canal dele, comenta lá de onde você viu, ficou sabendo, se assistiu o nosso canal. Tiago Rocha Auto. Basta escrever isso no YouTube. Tiago Rocha, UTO, tudo junto. É um nome esquisito, mas escrevam aí no YouTube e subscrevam o canal. Tem que aproveitar. É isso aí. Um abraço e até lá, pessoal. Obrigado.